Olá, crianças do quarto ano A e B, bom dia! Hoje, meus amores, nós voltamos agora com o nosso conteúdinho de português, tá certo? Vamos lá com o conteúdo sobre verbo e as palavras com ão, am e a, tio, o ão, tá certo? Então, vamos ver aqui com a tia. Meus amores, esse conteúdinho aqui, né, depois vocês são convidados a fazerem novamente uma leitura dele. Nós encontramos ele no nosso livro, na página 241 a 243, tá certo? E depois o uso das palavras com ão, a M e a o tio, a gente encontra na página 246, tá certo? É um conteúdinho bem simples. Vamos lá acompanhando com a tia. Então, verbo. Verbo, gente, é uma palavra que indica uma ação, um estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Quando a gente diz que uma ação, por exemplo, José abraçou a namorada. Abraçou, um verbo, está indicando o quê? Uma ação. Quando ele disse, ele permaneceu quieto lá na sala, né, sentado no sofá. Quieto é o quê? É um verbo, né, que permaneceu, aliás, se ele permaneceu, ele ficou lá, é um verbo que está indicando o quê? Um estado, né? Depois, assim como abraçou, abraçou indica o quê? Uma ação, ele realizou. E o fenômeno da natureza, o verbo, por exemplo, trovejou a tarde toda, trovejou, é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Geou muito na região sul do Paraná, geou, é um verbo que indica o quê? É um fenômeno da natureza. Relampejou muito ontem à noite, que é um verbo relampejou, que é um fenômeno da natureza, tá certo? Então, o verbo ele se flexiona, ou seja, altera a sua forma de acordo com as seguintes variáveis, né? Primeiro é a pessoa. O verbo ele varia de acordo com a pessoa. Ele pode ser conjugado na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né, e do plural. Como nós vimos no conteúdo anterior, os pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Não é verdade, gente? Então, nós temos aí em pessoa. E o verbo, ele vai o quê? Ele vai variar de acordo com a pessoa. Se vai estar no singular, ele vai estar no singular. Se vai estar no plural, ele vai estar no plural. Não esqueça, as três primeiras pessoas do singular, eu, tu, ele, ela, né? As três pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas, tá certo? Então, não esquecer. E o verbo, ele indica o que, gente? Uma ação, um estado, né? Uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Eu costumo dizer, os verbos, você tem que ver se eles, a palavra, ela dá para ser conjugada. Às vezes, a gente fica muito na dúvida quando tem uma frase, um texto, o que é verbo, o que é adjetivo, o que é substantivo. O verbo, ele pode ser conjugado, é uma palavra que ela pode ser conjugada. Como assim, tia? Nós vamos já ver nos exemplos a seguir. Nós temos aí os pronomes pessoais do caso reto, quando eu digo, por exemplo, viajar. Né? Quando a gente diz que pode ser conjugada nesse sentido, eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos, eles, né, e assim vai. Quando a palavra acontece, né, ela pode ser conjugada dessa forma, é porque esta palavra ela é o quê? Ela é um verbo, tá certo? Então não esquecer. O verbo ele varia, né, de acordo com a pessoa, não esqueçam. E número, né? O verbo ele varia de acordo com o número. Ele pode estar no singular ou no plural. Quando eu digo eu canto, é singular. O verbo está combinando com o pronome pessoal do caso reto. No caso, eu. É o que? A primeira pessoa do singular. Eu canto. Não vou botar eu cantamos, tá certo? Depois, plural, nós cantamos. Nós temos a primeira pessoa do plural, nós, né? No plural. Então, cantamos também deve estar no plural, tá certo? O número, né? Vai sempre, o verbo vai acompanhando. Tempo. O tempo, meu amor, o verbo, ele varia de acordo com o tempo. O tempo dos verbos é presente, né? Presente é o quê? O que está acontecendo, né? Isso indica um fato que está acontecendo agora, é presente, é o hoje. Passado, que já passou, que já aconteceu, algo que já aconteceu. E futuro é que não aconteceu ainda vai acontecer. E isso nós sabemos com a permissão de Deus. Então, não esqueçam.
O verbo, ele apresenta 3 tempos. Presente, que é o presente, é o agora, é o hoje. Passado, já passou, já aconteceu. E futuro é o que ainda vai acontecer. Não esqueça. Quando vocês estiverem lendo as frasezinhas para vocês classificarem elas nos tempos presente, passado e futuro, é você ler com atenção, tá certo? O modo, agora, o verbo, ele varia de acordo com o modo. Os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo, como você tá vendo aí. O indicativo, ele indica a certeza do fato, né? A certeza, quando você diz, eles viajam hoje, quer dizer, eu tô lhe afirmando. Mamãe viaja hoje, tô lhe afirmando. Mamãe já tomou banho, eu tô lhe afirmando. Então, é indicativo, esse viajam. Você chegou cedo, né? Quando ele disse essa frase, o chegou, eu tô lhe afirmando. Então, toda frase, o modo, quando eu estiver lhe afirmando, é o quê? O indicativo, tô tendo uma certeza. Subjuntivo indica um fato duvidoso, já é o oposto de indicativo. Hipotético, exemplo, se você jogasse, o time ganharia, né? Então, se você jogasse, mas você não joga, então o time não ganhou. Tá certo, gente? Então, é o quê? É um fato duvidoso. Certo? É uma dúvida, ele não te diz certeza, né? Talvez, se você vier hoje à minha casa, vamos passear. Então, não é certeza, é somente se você vier, tá certo? Imperativo, indica ordem, conselho, proibição, pedido. Observem, volte logo, né? Não demore, né? Sente aqui, por favor. Então, tá o quê? Tá lhe pedindo, ou tá lhe proibindo, ou então tá ali dando um conselho, tá certo? É o imperativo. Então, vamos lá novamente. Tempos verbais, presente, passado, futuro. Não esqueçam. Presente é o hoje, passado já passou, já aconteceu o fato. E futuro a gente nem sabe se esse fato vai acontecer, porque vai depender também da permissão de Deus. Os modos, indicativo indica uma certeza, certo? Ali, você tem certeza, convicção. Subjuntivo é uma hipótese, é um fato duvidoso. A gente não sabe se vai acontecer porque depende de um outro. E imperativo que indica conselho, ordem, pedido, como você tá vendo aí no exemplo. Ok? Então, vamos lá. Aqui, meus amores, nós temos os verbos, eles são 3 conjugação. Primeira conjugação são todos os verbos que terminam com AR, certo? AR. Cantar, estudar, pular, certo? Esses verbos que terminam em AR são os verbos terminados em AR, são da primeira conjugação. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER, correr, comer, certo? Esses verbos que terminam beber, que terminam em ER, são os verbos chamados da segunda conjugação. E da terceira conjugação são os verbos que terminam em ir, né? Ar, que é o quê? Primeira conjugação, segunda conjugação, e ir, que é a terceira conjugação. Então, todos os verbos que terminam em ir, sorrir, dormir, certo? Esses verbos, eles são da terceira conjugação. Aí, meus amores, nós temos aí, no tempo presente, a conjugação do verbo, o exemplo dos verbos da primeira conjugação. No presente, conjugados no presente, no pretérito, que é a mesma coisa que passado, e no futuro. Vamos lá, ler aqui esse primeiro exemplo com a tia, por favor, vamos lá. Eu ando, tu andas, o verbo andar, né, ó, AR, primeira conjugação. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles, né, elas andam, certo? No pretérito, no passado, eu andei, ó, já passou, quer dizer que eu já andei. Tu andaste, ele andou, nós andamos, vós andastes e eles, né, ou elas andaram, certo? Isso no passado. E no futuro, vamos lá com a tia, eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis, eles andarão, certo? Da mesma forma, nós temos o verbo, né, o modelo para vocês aí conjugar,
né? Na segunda conjugação, o verbo terminado em ER, no caso aí o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. No passado, eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes e eles comeram. E no futuro ainda vai acontecer, né? Eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós comeremos, vós comereis e eles comerão, certo? Isso agora na segunda conjugação. E os verbos na terceira conjugação? Vamos lá com a tia, por favor. Os verbos que terminam em IR. Sorrir, dormir. Vamos lá? O verbo dormir no presente, que é o agora, tá acontecendo agora. Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. No passado, que já passou, já aconteceu, eu dormi, tu dormiste, ele dormiu, nós dormimos, vós dormistes, eles dormiram. E no futuro, que ainda vai acontecer, eu dormirei, tu dormirás, ele dormirá, nós dormiremos, vós dormireis e eles dormirão. Ok, meus amores? Então, observem direitinho a conjugação dos verbos no tempo presente, no passado e no futuro. Observem também, não esqueçam, existem 3 conjugações. Primeira conjugação, os verbos que terminam em AR. Segunda conjugação, os verbos que terminam em ER. E terceiro, os verbos que terminam em IR. Aí nós temos aqui exemplos de frase nos 3 tempos. Presente, passado e futuro, tá certo? O verbo, inclusive, tá até destacado. No primeiro, os verbos do presente, meus amores. Vamos lá. Maria canta muito bem. O verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, correto? Júlia está estudando na biblioteca. Estar. Verbo estar, no presente. Tiago e Júnior apresentam o projeto hoje. Eles apresentam hoje. É o que? É presente, apresentam. Eduardo dorme tranquilamente. Dorme, do verbo dormir. Então, isso aí, essas frases aí estão no tempo presente. Vejamos agora as frases que estão no tempo passado, que já aconteceu, que já passou. Ontem, eu e Cristiana fomos ao cinema ver o filme em cartaz. Ontem, né? Nós procuramos o hamster de Gabriela durante o dia todo. Gilson chegou cedo em casa. Chegou. Júnior viajou na semana passada a trabalho. Viajou. Então, esses verbos aí, fomos, procuramos, chegou e viajou, está no tempo passado. Já passou. Agora vejamos as frases com verbo no tempo futuro, que ainda vai acontecer. Vamos lá com a tia? Amanhã farei um grande almoço para nós 2. Farei, o verbo farei, no futuro. Minhas aulas acabarão no mês que vem. Acabarão, certo? Futuro. Minha banda preferida fará show no Rock in Rio. Nós temos aí o que? Fará, tempo futuro. Pagarei as contas no 5º dia útil. Pagarei, quer dizer, ainda não paguei, ainda vou pagar. Então, aí nós temos, gente, exemplos de frase nos 3 tempos verbais, correto? Aqui nós temos, meus amores, o uso das palavras com ão, que é com AM e o AOTIL, né? Nós temos aqui exemplo, né? Os verbos terminados em AM estão no presente ou no passado. Sempre os verbos que terminarem em AM podem estar no tempo presente ou no passado. Agora, os verbos que terminam em AOTIL sempre estarão no futuro, correto? Então, observem direitinho. Quando ele disse, como a gente viu, verbo é a palavra que indica uma ação, né, um estado, né, um fenômeno da natureza. Aí nós temos, quando ele diz, eu quero que comam. Comam, presente. O bolo que vovô e vovó fizeram, passado. Esse fizeram, certo? Sempre quando termina em RAM, geralmente ele é passado. Quando não tem o R, comam, brincam,
é presente, tá certo, gente? Então, os verbos terminados em a ou til é porque estão no futuro. Eles farão aquela viagem amanhã, correto? Aí abaixo nós temos os verbos que terminam, né? Andaram, pisaram, saíram, subiram, estudaram, dançaram, né? No tempo passado. Comeram, pularam, falaram, sumiram, dormiram, ouviram, no passado. Aí no futuro nós vamos ter andarão, comerão, subirão, ouvirão, pularão, estudarão, os verbos no tempo passado, tá certo? Quando ele disse, Maria entra no labirinto, entra, presente, né? Maria estava preocupada, né? Passado, né? Então, vamos observando aí direitinho, tá certo? Depois, nós vamos ter aqui exemplos também, né? Nós temos aqui como usar corretamente, né? O am, né? No final de verbos conjugados. Na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Verbos terminados em am referem-se ao passado, como a tia falou. E os verbos terminados em a ou til referem-se ao futuro. Meus filhos não estudaram matemática, ó, não estudaram. Então, não jogarão futebol. Não estudaram passado. Não estudaram. Então, não jogarão futebol. Jogarão. Então, eles, como não estudaram para matemática, não irão jogar futebol no futuro, né? Depois, amanhã. Certo? Então, quando deve-se usar? Usa-se o ão em verbos no passado, né? Com am, indicando ações que já aconteceram. Exemplo, eles escreveram uma história ontem. Escreveram ontem, passado. Eles dormiram cedo semana passada. Eles dormiram, né? Já passou com a am. E quando devo usar o a ou til, né? Vamos lá no quadrinho amarelo, lendo com a tia. Usa-se o ão em verbos no futuro, indicando ações que ainda irão acontecer. Exemplo, semana que vem, eles irão sair. Ó, o irão. Eles jantarão aqui amanhã. Então, jantarão, certo? Então, sempre prestar bastante atenção. O uso, né, destas palavras, tá certo, meus amores? Então, crianças, vocês agora peguem o nosso livrinho de matemática para reverem esse conteúdo. Esse conteúdinho aqui do uso das palavras com ão, nós vamos encontrar na página 246 do nosso livro. Em seguida, vocês façam a atividade da página 247 a 249. Simples. E o conteúdinho de verbo, nós encontramos na 241 a 243. E também, em seguida, faça atividades. Só duas páginas, 244 e 245. Caprichem na letrinha, releia o conteúdo que você com certeza não terá dificuldade. E qualquer dificuldade, pode estar perguntando à tia, tá certo? Um abraço.